Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reflexões e hoje nós vamos de título Adapte seus desejos à sua realidade. Seja boa ou seja ruim, a sua realidade é aquilo que você tem. A sua realidade é aquilo que você tem que aprender a lidar. A sua realidade, ela é aquilo que mais te ensina e todas as pessoas que participam dela ensinam você de maneira inigualável. Acho que não tem outra palavra melhor para se dizer nesse momento. Porque não tem igual mesmo, tá? A nossa realidade, a nossa vida, ela acontece por conta das situações e pessoas que fazem parte dela. Então, a todo momento, quem entra, quem sai, o que acontece no meu trabalho, na minha escola, o que acontece na minha vida, na minha família, tudo isso me constrói. E eu tenho que aprender a entender tudo isso, afinal de contas, são os melhores enredos que nós podemos ter no momento da nossa vida. Tudo que a gente precisa aprender, na verdade, tudo aquilo que a gente precisa buscar dentro da gente, que na verdade seria reaprender, trazer de dentro, né? Buscar dentro de nós aquilo que já está lá dentro. Eu reaprendo desse jeito. Aí você fala, mas como assim eu reaprendo, Rodrigo? Olha, reaprendo da seguinte maneira: todo o conteúdo das coisas que estão ao nosso redor, eles estão ali acontecendo simplesmente para invocar dentro de nós o desejo de encontrar esse caminho interior do aprendizado, tá? Então todo esse aprendizado, ele já está lá. Ah, mas tem coisas que eu não sei como lidar, tem coisas que eu não sei o que fazer. Tudo bem, você tem que tentar, você tem que entender, você tem que buscar adaptar-se a essas situações, inclusive adaptar-se às pessoas que estão ao seu redor. E aí, uma vez que eu encontro isso, é natural que eu vou encontrar também um caminho dentro de mim para eu poder trazer de dentro tudo que tem de melhor, tudo que tem de útil, de ferramenta, para eu poder fazer a melhor coisa na minha vida, a melhor diferença em tudo aquilo que eu participo, que tudo aquilo que eu significo, eu posso trazer o máximo que eu tenho dentro de mim. Então, a vida, ela é governada por leis, e essas leis, infelizmente para nós, elas são imutáveis e estão muito fora do nosso poder. A gente já falou em outros vídeos que a gente não tem mesmo o que fazer com o que está fora. O que é importante? Importante é aquilo que está dentro. É a única forma que eu tenho de tomar de fato uma ação. Meus pensamentos, minhas palavras, as minhas ações e as minhas reações, tudo isso me pertence. Todo o resto está fora, simplesmente não me pertence. A gente já falou bastante disso. E é interessante a gente focar de novo nesse conhecimento, porque todo aprendizado natural, aquilo que a natureza nos ensina, a gente poderia considerar que é como se fosse uma espiral. Você vai girando, passando pelos mesmos lugares, mas num patamar cada vez maior. E esse tipo de aprendizado, aprendizado em espiral, é um aprendizado que eu gosto bastante. Por isso que há essa repetição. A gente anda um pouquinho, volta, a gente anda um pouco e volta. É assim que a gente aprende. É esse movimento que muitas às vezes dizem que é um movimento de sanfona. Você vai, você volta um pouco, mas não do ponto de partida. Você vai e você volta um pouco, não do ponto de partida. E assim você segue a sua vida. Por isso que é interessante a gente adaptar a essas circunstâncias. As coisas, elas mudam. As coisas não nos pertencem. As situações, as pessoas, os lugares, nós estamos nela, não somos delas. Então é importante eu entender essa adaptação. Eu me adaptando aquilo que eu desejo, a realidade dos fatos, eu me torno livre em relação a, de repente, pensar em coisas que não me pertencem, pensar que eu possuo coisas. E justamente esse pensar, possuir situações, pessoas e coisas, é que me aprisionam numa realidade que não vai me trazer absolutamente nenhuma vantagem. Quanto mais cedo eu aceitar isso, quanto mais cedo nós aceitarmos isso, mais tranquilo nós ficaremos em relação à vida. Então aquilo que me pertence, eu já sei. Eu já estou ouvindo os vídeos, né? Já estou vendo, assistindo os vídeos anteriores das reflexões e eu convido vocês aí a olhar de novo. É interessante a gente estar sempre ouvindo para sempre estar despertando dentro da gente aquela vontade de continuar, tá?
Lembra que a gente falou no vídeo? Buscar coisas edificantes é importantíssimo para a nossa vida, por quê? Porque nos leva realmente a uma coisa que pertence a gente, galgar um novo degrau, buscar um novo degrau dentro da nossa própria evolução, sem competições, sem nenhum tipo de disputa, simplesmente eu caminhando por mim mesmo. E essa é a mais importante máxima, eu caminho dentro do meu caminho, eu ando dentro da trilha que foi traçado para mim, por mim mesmo. Então, quando somos controlados, pelas situações, por aquilo que desejamos, nós estamos presos àquilo. Então, se eu desejo muito alguma coisa, aquilo me torna um prisioneiro. Eu fico aprisionado àquela sensação. Eu fico aprisionado, de fato, a tudo o que aquilo vai me levar a ser, ou sentir, ou o que vai acontecer comigo. Da mesma forma, quando aquilo não dá certo, quando aquilo que eu desejo não se realiza, aquilo também me mantém aprisionado. Olha que coisa estranha. Ou eu me aprisiono por desejar, ou eu me aprisiono por não conquistar aquilo que eu desejo. Pensa com carinho nisso. Faça uma reflexão breve. O que você já desejou? O que você já quis? E o quanto de tempo você desejou aquilo? Exatamente o equivalente ao tanto de tempo que você ficou aprisionado àquele processo. Aí você fala, mas como que eu vou viver uma vida sem desejar? É o seguinte, tem uma fala dentro de um livro que eu gosto muito, de uma autora chamada Mabel Collins. Esse livro se chama A Luz no Caminho. Lá fala, mata o desejo de várias coisas. Ela fala assim, mas Rodrigo, eu preciso pensar em alguma coisa que eu quero ir, alguma coisa que eu quero alcançar, algum lugar que eu quero chegar, no meu trabalho, na minha escola, no meu estudo, no meu crescimento pessoal, eu preciso pensar isso. Desde que você foque em um crescimento diretamente individual, algo que diz respeito somente a você, então eu foco aí em ser uma pessoa melhor. Então eu tenho uma raiva específica, toda vez que acontece essa raiva, eu tenho a oportunidade de realmente conseguir vencer essa raiva. Ela vai deixar de existir? De jeito nenhum, mas eu vou conseguir dominar ela. Eu vou pegar a contraparte dessa raiva, que é a paz, que é a calma e a tranquilidade, eu vou subir ela, eu vou fazer com que ela aumente, a ponto dela chegar a ser maior do que a raiva. A raiva está lá, mas a paz, a tolerância, a paciência, elas me levaram para um patamar onde a raiva ela realmente perde a ação. Então tudo que eu desejo nesse sentido internamente, tudo bem, esse é realmente o caminho, essa é realmente a melhor forma de evoluir. Agora, tudo que eu desejo fora, desejo um carro, desejo um trabalho, desejo uma casa, desejo uma família, desejo qualquer coisa que está fora de mim, eu estou sujeito a leis que não me pertencem, a leis nas quais eu sou e sofro a ação delas. Mas se eu focar o meu desejo lá fora, se eu focar meu desejo em algo que poderíamos dizer assim, um pertence, que seja, não precisa ser uma coisa em si, mas pode ser uma situação, uma sensação, que seja externa, se eu foco o meu desejo lá fora, naturalmente eu vou estar aprisionado a ele. Ele dando certo, eu continuo aprisionado, ele dando errado, eu continuo aprisionado. Olha que reflexão legal. Qual que é o certo então? É você entender que se você fizer todo o melhor que você pode nesse momento, que se você fizer e focar toda a sua energia em desejar algo dentro de você, que é a sua realidade, que é de fato aquilo que você consegue mexer, aquilo que você consegue ter algum poder, se não todo o poder, a partir do momento que você alcança plena lucidez da sua capacidade, se você desejar ali tudo bem, ali você cresce, ali você evolui, ali você anda. E aí, uma vez que você estrutura uma situação como essa no seu interior, qualquer coisa que acontecer fora, para você não vai significar tanto a ponto de te trazer energética e vibratoriamente para baixo. Vai te deixar depressivo, vai te deixar ansioso, vai te deixar estressado ou qualquer outra coisa. Olha que legal isso. Então, se eu desejo coisas internas, é óbvio que eu vou melhorar, eu vou evoluir, eu vou crescer. E, consequentemente, todo o resto ao redor cresce junto. As situações, mesmo que elas aconteçam de uma forma que eu não consiga controlar, obviamente, que eu já disse, de qualquer forma, ela não vai me abalar, ela não vai me tirar do eixo. E eu vou seguir adiante. E eu vou tentar de novo, eu vou buscar de novo, e eu vou conseguir, se aquilo for justo, se aquilo for útil para o meu status de crescimento interior.
né? Muito legal a gente pensar isso. De uma certa forma, a doutrina budista fala muito disso. Fala sobre a gente se libertar desse desejo, se libertar desse anseio desesperado por coisas que realmente não nos pertencem. Uma vez que eu faço isso, eu, de uma certa forma, domestico o meu ego. Quem que é o ego? O ego é aquela porção nossa que nos defende. O ego é aquela porção nossa que nos identifica e nos defende de todas as situações do mundo, né? Então, se eu tenho a lucidez de entender que nada me pertence, que está fora de mim, é óbvio que eu vou me tornar livre, completamente livre de qualquer circunstância. E é natural que eu não desejo nada a partir desse instante. Então eu tenho uma boa ação, eu tenho uma personalidade melhor, eu me sinto melhor, eu me sinto bem, naturalmente tudo aquilo que for necessário no meu caminho irá aparecer, irá se revelar, irá se concretizar. Se eu estou trabalhando como terapeuta e eu galgo, por exemplo, eu busco ser algum dia alguma coisa específica dentro dessa área, se eu buscar sedentemente, né, se eu nem sei se existe essa palavra, mas se eu buscar com muita sede, se eu for com muito ímpeto em cima disso, isso está fora de mim. Agora, se todo dia que eu sentar na minha mesa, atender um cliente e esse cliente ganhar de mim o melhor que eu posso, me dedicar ao máximo, é natural que qualquer caminho que eu busque vai ser facilitado. Por quê? Porque eu estou ali melhorando dia a dia. Isso na família, isso no trabalho, como eu já disse, isso em qualquer lugar, em grupo de amigos. É simples, é só a gente pensar nisso. Então, eu queria chegar num determinado lugar na minha vida, eu queria chegar num determinado lugar. Bacana. Traça o curso e não se preocupa. Se preocupa em ser o melhor que você pode agora, em fazer o melhor que você pode agora, em manifestar a melhor forma, a melhor capacidade que advém de dentro de você. E naturalmente o seu caminho vai sendo levado para lá se for justo. E o que é justo nesse sentido? Justo porque existe uma inteligência maior que nós, que sabe que aquilo de repente não é útil para mim. E ele vai me levar onde for. E se eu entender que essas forças, elas agem independente da minha vontade, eu vou entender que se eu queria ir para cá e ela me levou para lá, lá é de fato o melhor lugar que eu tenho que estar. O lugar onde eu vou dar mais de mim mesmo, aonde eu vou poder exercer melhor as minhas capacidades, onde eu vou poder ser mais útil. Então, você se adaptar a esses desejos, os seus desejos, a realidade dos fatos, te liberta totalmente dessa noção, dessa sensação de fracasso, de não conseguir. E isso acaba eliminando, de uma certa forma, grande parte da nossa ansiedade. Acaba eliminando quase que totalmente o estresse que a gente vive em relação à vida. E acaba nos impedindo de chegar num estado depressivo, numa depressão. 3 palavrinhas que acabam poluindo muito a humanidade, principalmente nesse século XXI que a gente pertence. São 3 coisas que acometem demais a gente. E a gente já falou no outro vídeo, mas vamos lembrar, vale bastante lembrar, a ansiedade é a porta de entrada para tudo isso. Ansiar alguma coisa é trazer de dentro para fora o seu desejo. Por isso que é legal você adaptar seus desejos à realidade nua e crua, tá? Outra coisa, a liberdade, ela vem dessa compreensão, ela vem de você compreender que se você tem um caminho, esse caminho vai ser trilhado, você vai ser conduzido nesse caminho, se for justo, se for realmente de fato aquilo que vai te fazer crescer, se for aquilo de fato que vai te transformar numa pessoa melhor. E você sendo uma pessoa melhor, você vai contribuir melhor para toda a humanidade, para todo o planeta. Nesse caminho você está livre. Qualquer outro caminho que você traçar fora disso, você vai sentir peso, você vai sentir dificuldades. Eu costumo muito falar em terapia que é o seguinte: como eu sei se eu estou indo no meu caminho certo? Como eu sei se eu estou de fato indo no meu caminho? É simples, pare e pergunta, tá natural? Tá normal? Tá aparecendo muita dificuldade? Tá aparecendo muitas situações que atravancam? Tá aparecendo obstáculo demais? Você deve estar provavelmente desviado desse seu caminho. Agora, se você está no caminho certo, se você está indo na natureza, na forma correta, a natureza, né, ela vai te ajudar, ela vai te impulsionar, ela vai te direcionar, ela vai te libertar, te livrar de todas as dificuldades que não sejam úteis ao seu crescimento. E ela vai te projetar em direção à sua melhor
performance em qualquer coisa, em qualquer situação. Então, a gente pensa da seguinte forma: o que não tem remédio nesse caso, essa é a frase mais popular, né, bem antiga e é bastante falada aí, que não tem remédio, remediado está. Aquilo que então não me pertence, não está dentro do meu contexto, não tem jeito, não tem o que eu fazer. Tá? No vídeo anterior a gente falou um outro, né, que não adianta chorar sobre o leite derramado, é a mesma coisa, né? Mas visto dessa outra ótica, dessa outra forma de enxergar, a gente consegue entender que adaptar aqueles meus desejos à realidade dos fatos me faz entender que o que não tem remédio, remediado está. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Olha que tantas frases de sabedoria popular que são úteis, que se a gente parar um pouco para filosofar a respeito, a gente se liberta de uma série de coisas ruins com base nelas. E isso é interessante, isso é importante. Então a liberdade, ela vem da compreensão. A compreensão exata dos meus limites, aonde eu atuo e onde eu não atuo. Se eu entender onde eu atuo e onde eu tenho de fato poder para atuar, que é dentro de mim, eu vou entender que fora eu não tenho poder, mas se eu fiz um crescimento, se eu cheguei a crescer dentro, naturalmente tudo que acontecer fora não vai encontrar ressonância nenhuma dentro de mim. E eu vou continuar em paz, eu vou continuar tranquilo, eu vou continuar buscando um ato sereno internamente. Isso é adaptar os seus desejos à realidade verdadeira, à realidade nua e crua. Pessoal, continuem me acompanhando, continuem acompanhando nossos vídeos, compartilhem. Se você vem do YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, né? Se você se inscrever, você vai vendo todos os vídeos conforme eles chegam, as notificações chegam direto no seu celular ou no seu computador. Se você vem do Instagram ou de qualquer outra rede social, curta e compartilhe, ajude a gente a espalhar essa sabedoria que não é minha, tá? De maneira alguma ela é e pertence ao universo, pertence ao cosmos. E todos os outros que vieram atrás de mim, nós podemos honrá-los. Filósofos, sábios, pessoas com pura intenção, que vieram passar esse conhecimento para nós, que a gente reflete aqui hoje. Essas pessoas são honradas e a gente contribui para um caminho melhor na humanidade. Continue com a gente aqui, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Compartilhem aí sua opinião, tá? Deixe sua opinião, é importante a gente conversar, a gente dialogar sobre tudo que vocês têm dúvidas. E eu espero que estejam gostando do canal como um todo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.